Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula do V-Ray Essential. Essa série de vídeos nós estamos aprendendo a trabalhar com o V-Ray Next para o SketchUp. E se você já está gostando dessa série, já deixa seu like e também comenta aqui o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Na aula de hoje a gente vai fazer um exercício para aprender como configurar o material fisicamente correto para o vidro. Esse é um dos materiais mais complexos que a gente utiliza dentro da renderização. Para você poder criar, a gente tem que entender também que não depende apenas do material, mas sim da forma como você criou a iluminação do seu projeto. E como exemplo eu já deixei essa cena aqui para a gente entender como é importante configurar uma iluminação de forma fisicamente correta. Perceba como a luz, mesmo não tendo nenhum material aplicado nesse objeto, deixa o objeto com muito mais volume. Se você quer aprender como configurar uma iluminação igual a essa, basta você clicar no card que eu vou deixar aqui no vídeo, onde eu explico exatamente como criar uma iluminação de estúdio. Nessa cena eu vou utilizar uma Dome Light. A gente também já aprendeu a trabalhar com esse tipo de iluminação para que você possa testar os seus materiais e configurar eles de forma fisicamente correta. Então vamos lá, vamos abrir o Asset Editor clicando na opção Criar Asset Materials Generic. Vamos modificar o nome do nosso material para 00 vidro. De forma intuitiva, a gente acha que o diffuse é a cor do material. Na verdade, o diffuse é o reflexo difuso de um material. No caso de um objeto que tem refração, a gente não vai ter nenhuma cor no diffuse. Isso significa que a cor no diffuse ele será 100% preto, ou seja, zero em todas as cores no modo RGB. Dessa maneira, nós vamos configurar o material de forma fisicamente correta. Então, fechando a propriedade diffuse, agora sabemos que não temos essa propriedade, nós vamos até a configuração de refração e definir o nível de transparência desse material. Se eu colocar uma transparência média, você vai perceber que nós vamos ter um vidro mais escuro. E definindo uma cor mais próxima do branco, nós teremos uma transparência maior. Não confunda refração com opacidade. A opacidade é um recurso que nós temos no material para deixá-lo totalmente transparente. A ideia de refração é você distorcer a luz. É por isso que o nosso material ele vai ter esse efeito. Vamos selecionar novamente a cor da refração, definir o modo Range em 0 a 255 e colocar as cores no modo RGB em 252. Então todas as cores serão 252. Assim não teremos a refração total do nosso material para poder controlar com outras propriedades, principalmente se a gente quiser dar uma cor a esse vidro. Vamos clicar em fechar. Vamos aplicar o nosso material à cena. Nós podemos usar o próprio SketchUp para poder selecionar o material e aplicar. Eu vou aplicar diretamente sobre o grupo do objeto, já que não temos nenhuma propriedade de mapeamento, e agora a gente vai renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, já temos a primeira visualização do nosso material de vidro. Uma das coisas muito importantes que a gente deve saber sobre esse tipo de material: o vidro é um dos materiais mais complexos de você criar dentro do V-Ray. Perceba que o vidro ele tem realmente um volume, a gente já entende a forma do objeto, mas ele não é um material que está tão realista ainda. Para a gente poder conseguir esses efeitos, nós vamos adicionar também os reflexos. E a gente já sabe que para configurar um material dielétrico, eu preciso ter sempre dois fatores principais para o reflexo, que é a reflexibilidade base e a reflexibilidade máxima. Onde a reflexibilidade máxima nada mais é do que 100% de reflexo nas faces que estão a 90 graus da visualização. A reflexibilidade base é controlada pelo IOR. E nos materiais dielétricos, ele pode ser considerado 4% de reflexibilidade. Então, vou colocar o valor 1,5 para poder representar esse reflexo. E para conseguir 100% de reflexo no material, eu vou até o Layer Reflexo e simplesmente aumentar a cor para 100% branco. Agora a gente vai renderizar adicionando também o reflexo. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o efeito do nosso material com reflexo. Perceba que ele não parece tão reflexivo, e isso acontece exatamente porque nós não temos nenhum objeto refletindo nessa cena. Para que você consiga configurar o material de forma fisicamente correta, você precisa entender também que o ambiente tem toda a influência sobre esse material. Se eu não tenho reflexos, eu não consigo representar esse material também de uma forma correta. E para a gente conseguir esse efeito de reflexo, eu vou selecionar a minha Dome Light
aqui no Asset Editor. Então segure a tecla Ctrl e clique nas luzes. Assim você vai ter nessa mesma aba as configurações que você pode selecionar. Eu vou clicar em Dome Light e você vai perceber que eu deixei desabilitado as duas configurações que se referem ao reflexo, o Affect Specular e o Affect Reflection. Quando eu habilito essas duas configurações, agora sim a gente vai ter efeito de reflexo na nossa cena, já que a Dome Light também vai produzir esse efeito. Então vamos renderizar novamente para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, perceba como o nosso material agora tem uma aparência muito melhor. Nós temos a configuração de reflexo do nosso material funcionando perfeitamente devido às configurações que a gente utilizou e também devido à visualização dos objetos que nós temos na cena. É muito importante você entender que a configuração do material não depende apenas do próprio material, também depende de todo o entorno e da iluminação que foi utilizada para você poder representá-lo. Para deixar esse efeito de material ainda melhor, nós vamos criar uma leve distorção nessa superfície para poder criar um efeito mais realista do vidro. Para fazer isso é bastante simples. Nós vamos primeiro voltar nas configurações de material do vidro. Em seguida nós vamos criar uma nova camada para poder visualizar esse efeito. Vamos até o Bump, adicionar um mapeamento e em seguida nesse mapeamento nós vamos adicionar o mapa Noise. Nós vamos selecionar o Noise B, ok, e vamos deixar essa configuração aqui habilitada. Observe que se eu trabalhar com essa configuração diretamente sobre o material, nós não vamos conseguir fazer o mapeamento dele aqui na tela do SketchUp, já que os mapas procedurais do V-Ray não aparecem representados. Se você utilizar aquele tipo de mapeamento de pré-visualização, talvez não funcione corretamente. Por isso que eu vou dar uma dica que funciona muito melhor para você poder pré-visualizar esses mapas. Vamos voltar no material. Em seguida nós vamos copiar essa textura, clicando com o botão direito do mouse, Copy. Vamos criar uma nova camada, selecionando o ícone Adicionar Layer e escolher o Layer Emissive. Quando adicionamos essa camada, ele vai simplesmente transformar o nosso material em um material que emite luz. Nós vamos clicar com o botão direito do mouse, em seguida vamos colar essa textura como instância. Nessa configuração eu vou poder transformar essa visualização do material através da tela. Com essa opção eu vou conseguir visualizar a textura do material aplicada e assim poder fazer o mapeamento correto. Nós vamos desabilitar a Dome Light para deixar a cena visível apenas com o material emissive, lembrando que esse material ele não serve para você iluminar o projeto, é apenas para poder simular um objeto que emite luz, como por exemplo uma lâmpada ou então um display. Nós vamos clicar em Render para a gente ver o resultado inicial. Vamos lá. Ok, a minha ideia é visualizar esse material de forma que eu consiga mapeá-lo. Você vai perceber que a textura está bastante pequena. Se eu manter a textura nesse tamanho, provavelmente eu vou perder o efeito de refração do meu objeto, porque ele vai criar muitos pontilhados sobre a superfície. E não é essa a ideia. Eu quero criar um mapeamento bem maior para poder criar um relevo nessa superfície e distorcer a luz. Dessa forma eu consigo criar um material ainda mais realista. Para fazer esse passo a passo, eu vou utilizar o render em tempo real para que a gente possa mapear essa superfície. Então vamos lá, vamos clicar em render interativo. Vamos aguardar ele fazer o primeiro cálculo. Perfeito. E agora vamos até a opção de mapeamentos. Lembrando que eu estou utilizando o Noise B. Eu vou selecionar Size e aumentar o tamanho dessa textura para 5 e apertar Enter. Vamos ver como é que vai ficar o mapeamento aqui da nossa textura. Olha lá. Perceba que nesse mapeamento do objeto, agora conseguimos ver diversas faces separadas. Da mesma forma que o mapeamento no SketchUp é aplicado sobre a superfície em cada face, aqui também acontece a mesma coisa utilizando o mapa procedural. Se você utilizar o mapeamento dessa forma, você vai perceber que a sua textura ela não vai ficar correta, ela não vai seguir o mapeamento. E para poder solucionar esse efeito, nós podemos usar um mapa chamado TreePlaner. Vamos voltar uma vez. E para utilizar esse mapa, nós vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do slot de texturas e em seguida escolher uma nova função chamada Wrap In. Essa nova função foi adicionada ao V-Ray Next e ela facilita muito a adição de submapeamentos.
então eu consigo adicionar um mapa sobreposto a esse. E nesse caso eu vou usar o Tree Planer. Olha só que legal. Quando eu selecionar esse mapeamento, o V-Ray ele vai criar essa estrutura aqui, olha só. Nós temos o mapa Tree Planer, em seguida nós temos o nosso mapeamento Noise. Com o mapa Tree Planer, você já percebe que a textura ela foi mapeada corretamente no objeto. Nós vamos reduzir o tamanho da textura novamente aqui no Size do Noise. Vamos reduzir o valor para 0,8, por exemplo. Vamos ver como é que ele fica aqui na nossa textura, olha lá. Ele ainda parece um pouco grande. Vamos reduzir um pouco mais, vamos colocar 0,5. Vamos ver como é que ele fica, olha lá. E agora você consegue ter um mapeamento diferente aqui no seu objeto. Nós podemos diminuir mais essa textura, por exemplo, 0,25. Olha só. E nós vamos ter essa mancha sobre a superfície que vai distorcer o nosso material. Vamos voltar uma vez. Vamos voltar novamente. Ok, nós já temos a configuração do nosso material agora com a textura aplicada. Vamos parar o render interativo. Em seguida, nós vamos copiar esse mapeamento que já está pronto. Vamos até o Bump e colar a nossa textura aqui. E vamos definir o amount desse material para 0,001 e apertar Enter. Vamos excluir o layer Emissive e habilitar a Dome Light para poder visualizar o nosso render final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o efeito que a gente conseguiu aqui no nosso material. Perceba como a refração agora não é tão nítida. A gente tem esses volumes aqui do nosso objeto, criando esse efeito de distorção, que é muito importante para você poder criar um material mais realista. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!